queridos irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, Reirene Tuquírio, mais uma vez, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos agora com a terceira edição do programa teológico. Esse programa, na verdade, é apresentado pelo meu amigo, servo de Deus, pastor Jamierson Oliveira. Hoje, estava aqui com o pastor Cláudio e com os amigos, falei, vamos fazer um trabalho, vamos fazer diferente. E o pessoal está dizendo que continua ligado na rádio. Dessa vez, nós queremos ensinar a você. O tema é introdução à teologia, introdução ao pensamento teológico. E esta é a terceira aula. Deixa eu falar para vocês, eu vou colocar esses vídeos no meu YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Entra no meu YouTube, se inscreve e aciona lá as notificações, não é? Quero dizer que nós estamos também, nesse momento, transmitindo já a terceira live do dia no nosso Facebook, Pastor Roberto Cruvinel. Entra lá, na verdade é Roberto Cruvinel, eu estou ali com fone de ouvido, né? O pastor Lucas continua aqui, que acabou de dar um joinha, pastor Lucas Rezende, que é da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, e acabou, e não deu joinha ainda, mas vai dar, deu agora, um joinha, o pastor Gessel Dilon, que é da Igreja Brasil para Cristo de Arujá. E nós estamos transmitindo, copia lá a live e compartilha. Como é que você copia a live? Tem 3 pontinhos lá no YouTube. No YouTube não, no Facebook. Não é? E aí você copia isso, copiar link, coloca nos grupos de debate. Tem muito grupo aí de debate, o pessoal quer sempre me colocar em grupo de debate. Depois copia, coloca nas suas listas de transmissão do WhatsApp. Aí o pessoal vai assistir. Ó, já está o bispo Kleber Araújo, a paz do Senhor, amados. Especial o pastor Roberto Cruvinel. Ana Lúcia já está aqui. Eu quero dizer que a pergunta agora é específica, dentro do assunto que nós estamos tratando, tá? Introdução à teologia, introdução ao pensamento teológico. Nós começamos, irmãos, pastor Lucas, Deus abençoe, bem-vindo ao terceiro tempo. Hoje é o dia da rádio... Só um minuto aqui, tá sem... liga, por favor. Bem-vindo ao terceiro tempo. Para os ouvintes que estão chegando agora na Rádio Musical, nós estamos aqui já nesse segundo momento, desde as 15 horas, e tem sido um prazer. Para você que está chegando agora, meu boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que está nos acompanhando, é um prazer ter você aí. Você é o motivo do nosso estudo, você é o motivo aqui do nosso esforço. Claro, a glória de Deus acima de tudo, e a glória de Deus vem pelo seu conhecimento, e o desejo do nosso coração é trazer esclarecimentos a você. Sou o pastor Lucas Rezende, da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, e é um prazer estar aqui com vocês de volta. É isso aí. Pastor Gessel Dilon. Boa tarde a todos os ouvintes, é uma alegria estar aqui no programa teológico, segunda edição, que hoje é terceira, né? Já tive a honra de estar aqui algumas vezes com o pastor Jamierson, falando sobre anjos, sobre salmos, sobre adoração e avivamento. E pela segunda vez com o pastor Roberto Cruvinel, nesse programa. Uma alegria, que Deus abençoe. Tive o prazer também de conhecer o reverendo Lucas, é uma alegria ter, espero que o Senhor nos dê uma boa ocasião esta tarde para falarmos sobre a palavra de Deus. Sou da Igreja Brasil para Cristo em Arujá, Rua Guanabara, número 155. Maravilha, e nós vamos continuando aqui, não é? Dessa feita, o tema, nós vamos dar uma aula, nós falamos essa já é a terceira aula, falamos sobre a etimologia da palavra teologia e da preocupação que nós temos quando as pessoas usam a etimologia e sem levar em consideração o significado semântico de uma palavra, e isso pode dar uma série de problemas. Falamos sobre uma série de definições, e também com relação a definições inadequadas, com relação à ciência da religião. Falamos sobre locuções latinas da teologia, por exemplo, teologia ad Deus Deum docet et ad Deus docit, a teologia ensinada por Deus, ensina a Deus e leva a Deus, ou fala sobre Deus e leva a Deus, não é? A frase é de Aquino, né? Tomás de Aquino. Pode falar, pode. É a frase de Tomás de Aquino. Eu gosto... Explica um pouco sobre teologia tomista, pastor.
Eita! Bate pronto assim, hein? Não, só... Tomás de Aquino está ali, meus queridos, num contexto teológico que a gente chama de gente, me perdeu o nome, aquela fase ali entre a patrística e o período da reforma. Os pensadores... Os pensadores da escolástica. Não, escolástica. o período... Tomás está ali dentro dos escolásticos, me veio à mente aqui. Bom, Que você tem então, Tomás de Aquino, você tem Duns Scotus, você tem outros pensadores ali que então, trazem suas contribuições em um período específico da teologia e muito importantes. Né? Então vamos falar o que é a escolástica. A escolástica é a tradição acadêmica das escolas medievais, com muita influência da filosofia, do platonismo e tudo mais. Mais especificamente, método de reflexão filosófica e teológica esboçada de forma sucinta por Tomás de Aquino. É isso aí. Mas eu estou com a cola aqui, tá, irmão? Na tentativa de entender melhor os profundos significados da doutrina cristã, o escolasticismo buscava sintetizar a filosofia clássica grega e romana com os escritos cristãos e as escrituras, usando o aristotelismo e o platonismo para proporcionar uma estrutura sistemática clara e definida. Após a reforma, alguns teólogos protestantes deram continuidade à tradição escolástica, sobretudo quando se concentravam na busca da doutrina correta, entendida na forma de afirmações ou proposições corretas. Alguém pode me falar um pouco sobre filosofia da teologia? Bom, Sobre a questão da reflexão. A filosofia, ontem nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso e nós falamos sobre dogmática e zetética. A dogmática ela já se preocupa em definições, em aplicações, naquilo que já é líquido e certo e inquestionável. E a zetética parte da dúvida. Nós debruçamos sobre um assunto e esgotamos as perguntas e reflexões acerca deste assunto em busca da sabedoria. Vale dizer que, etimologicamente, falar filosofia quer dizer amor ao saber, amor à sabedoria. Então, a filosofia, ao mesmo tempo que a teologia é chamada de a rainha das ciências, a filosofia ela é tratada como a mãe das ciências, porque... Em determinado momento era a serva da teologia. Exatamente. Aliás, a filosofia que eles pregavam, que era dividida em 6 partes, né? Ética, política, entre eles a metafísica, nessa parte da metafísica também a teologia ela era classificada ali dentro dela. Bom, durante muito tempo a teologia e filosofia andaram juntas, né? Como nessa época da escolástica, os conhecimentos de Platão, de Aristóteles, essa sistematização foi aplicada. Agora, chega um certo momento em que a teologia ela suplanta a filosofia, na minha opinião, porque nós estamos falando de algo que é infinito, ou que é Deus. Que Mas quando eterno. eu falo de filosofia da teologia, eu estou dizendo sobre a questão da produção, de pensar acerca de... Porque a maioria dos teólogos hoje, meus irmãos vão me perdoar, são, lamentavelmente, e isso eu falo com todo respeito, só atender só um pouquinho, só. Eles falam com todo respeito, mas é muito periférico. A maioria são, sabe, Calvino disse, Barclay disse, Parker disse. Aí, você sabe qual é a frase que me dá um negócio assim, estranho, quando eu escuto o estudante de teologia dizer, porque os teóricos, tá bom, irmão, os teóricos, você diz o quê? O que você produz? Eu acho que de um certo modo a gente tem que reconhecer alguns erros, o pastor Cravinel. Talvez hoje como professor eu percebo isso claramente que durante algum tempo nas salas de aula de teologia nós fomos mais levados a ter citações de pensadores Sim. do que encorajados a ler estes autores, a debruçar sobre uma instituta, a debruçar sobre uma teologia sistemática, seja de Paulinho, se tem a Instituta de Calvino, mas você tem lá teologia sistemática de Finney, você tem teologia sistemática de Dodge, Não, mas enfim. Mas não importa se você é calvinista ou arminiano, você tem que ler as duas. Você tem que ler as duas. E eu acho que nesse ponto faltou um pouco durante um tempo. Eu acho que como professores de teologia a gente tem que encorajar os nossos alunos a lerem, a não ficar apenas citando frases ou viver de citações, mas lerem de fato.
Agora, o pastor Gessé estava falando ali da teologia como ciência, né? E uma pergunta que eu sempre costumo fazer para os meus alunos, pastor Cruvinel, que eu acho que ela é muito instrutiva, ajuda muito nas distinções, é qual que é a diferença da teologia para as demais ciências? Nós vamos tratar qual isso. A principal diferença dela? Né? Mas nós vamos tratar isso. Se você quiser dar um esbocinho, mas nós vamos falar sobre isso, inclusive, se Jesus permitir, né, sobre arqueologia, etnologia, filologia comparativa, ciência da religião comparativa, filosofia, psicologia, estética, ciências físicas. Eu gosto muito dessa pergunta, porque quando a gente começa, para nortear a nossa conversa sobre teologia, quando você pensa na teologia como ciência e distingue ela das outras ciências, eu acho que uma das principais, ou talvez a principal distinção da teologia como ciência, seria o total e completa submissão do pesquisador. A subserviência. Exatamente, porque nas outras ciências você exerce algum tipo de domínio sobre o seu objeto de estudo. Então pensemos, por exemplo, na biologia. Na biologia você pega o sapo, você leva para o laboratório, você exerce algum domínio ali com o bisturi, você abre e você escreve sobre aquilo que você está observando. Isso é epistemologia, teoria do conhecimento. Exatamente, e você vê ali como é que funciona a respiração do sapo, a pele do sapo, enfim. Agora, quando você lida com a teologia, você não tem domínio. Se pensarmos que teose, o senhor já esgotou bastante esse assunto da etimologia da palavra, Deus é o nosso objeto de estudo, né? Você é totalmente submisso ao que ele quiser revelar. Então, a teologia ela se difere das outras ciências porque nós ficamos dependentes daquilo que Deus quer ou deseja ou revela para nós. Você vai falar, pastor, só para fazer uma colocação. Quando você vai fazer um doutorado, em qualquer área, além de domínio instrumental, domínio, na verdade, instrumental não, domínio de pelo menos 2 línguas, né, estrangeiras, você tem que ter uma tese inédita. O que é inédito em teologia, que não seja heresia? Então, talvez é ineditismo na apresentação, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para o pastor Rodney. Manda um abraço aí para o pastor Rodney, Vladimir Rodney e Lídia do Campo de Madureira. Meu abraço. Pastor Paulo, o senhor colocou ten eirene tuquírio, está incorreto. Porque o artigo tem que concordar com o substantivo, aí no caso do nominativo, é re-eirene tuquírio, tá bom? Não tem tal. Talvez você pegou isso aí no Google Tradutor. Entra lá no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, que você vai ter lá uma ideia. Uma ideia não, vai saber como se escreve isso em caracteres do grego bíblico. Sim, pastor Gessé. Eu ia dizer que tinha um professor de teologia que ele provocava os alunos a teologar. Ele provocava os alunos que... Conheço gente assim. Não, o senhor também já fez isso, né? E o que seria teologar? Era pensar com profundidade sobre uma verdade bíblica ou teológica. Os grandes homens que nós hoje chamamos de estudiosos, ou que são as referências, eles se dedicavam a vida, às vezes, a entender um tema. Aí eles se aprofundavam mesmo, escreviam compêndios, escreviam obras grandes que eles refletiam assim. Nós hoje, lendo alguns textos, nós nos sentimos às vezes despreparados para entender o que aquele homem tentava dizer. Era uma teologia densa, né? Então acredito que é isso que falte. Às vezes muitas pessoas estão interessadas num diploma teológico, ou numa credencial de teólogo, ou num nome de teólogo, mas ele não aprendeu a teologar, porque sequer leu uma obra dessas grandes obras. Mas aí também tem um perigo, viu, gente? Eu quero voltar aqui, porque eu quero que o pastor explique a patrística, porque ele citou patrística, né? O que é patrística? Muita gente fala sobre os pais da igreja, mas pouca gente explica o que é. E tem muita gente que fala coisa no púlpito para o povo já não perguntar. Então tem que explicar. Uma coisa interessante disso, pastor, é que às vezes a distância entre a teoria e a prática fica muito grande. Então a pessoa se debruça tanto sobre a questão acadêmica que passa a ser uma coisa estéril, né? E aí eu pego isso que o senhor falou, volto no gancho do pastor Lucas, reverendo Lucas, e é o seguinte: tem 3 fontes principais de conhecimento. Uma seria o conhecimento científico, ok? Que é esse conhecimento que ele é com base na observação, no experimento. Nós temos aí corpos de pesquisa ou de observação. Temos o conhecimento do senso comum, que é aquele conhecimento saber empírico, né? E temos o conhecimento teológico. Esse conhecimento teológico, diferente dos outros dois, em algum momento
eu vou ter que sair desse campo e entrar no campo da fé. E eu acho que é aí que é a diferença, porque nós estamos usando a fé para entender aquilo que nós sistematizamos. Maravilha. Bom, vamos voltar aqui nós demos assim uma... Professor é assim mesmo, viu, irmão? Eu estudei com um professor, doutor Henrique Graciano Murato, na Faculdade de Filosofia, Línguas e Ciências Humanas da USP. Pensa num camarada, ele começava a dar aula de grego, daqui a pouco ele dizia latim, ia para o latim, ia para a filosofia, voltava para o Fédon. Não era brincadeira, não. Pessoal, quer mandar uma pergunta sobre o que nós estamos falando? 933397799. Sobre o que nós estamos falando. Eu estou transmitindo a live pelo meu Facebook, Roberto Cruvinel. Você pode assistir, compartilhe a live aí. E também nós vamos responder perguntas que têm relacionamento com o tema. O pastor Lucas citou a patrística. A patrística é estudada em uma disciplina chamada História do Pensamento Cristão ou História da Teologia. Pastor, que livro tem? Berkoff tem um livro chamado História das Doutrinas. Justo L. Gonzalez tem História do Pensamento Cristão. Tem vários livros bons. A Concórdia tem História da Teologia. São todos bons livros. O que é patrística, pastor? Patrística são aqueles pastores, aqueles bispos que viveram logo depois do período apostólico, na igreja primitiva. Então você tem ali Orígenes, você tem ali Tertuliano, você tem ali vários nomes que ficaram na história, e o próprio Agostinho ele está num período de transição, mas ele ainda é considerado dentro da patrística. E dentro dessa divisão da patrística, queridos ouvintes, ainda tem divisões ali entre os pais apostólicos e os pais pós-apostólicos, né? E existem ali pais apostólicos que viveram junto com os apóstolos. Você tem aquele discípulo de João, Policarpo, né? Que é discípulo do apóstolo João, que viveu ali, conviveu. Você tem entre esses pais apostólicos aqueles que conviveram com os apóstolos. E nós consideramos a patrística muito importante, por quê? Porque se você tem uma fonte, um escritor que viveu contemporaneamente aos apóstolos, se torna muito importante o que ele escreveu. Afinal de contas, ele teve contato com os apóstolos. Então eu repito aqui uma coisa que já foi colocada no nosso programa anterior: nós protestantes valorizamos a tradição e o que ela nos dá. Diferentemente do que muitas vezes somos acusados, nós renunciamos à tradição, como se uma outra ala do cristianismo apenas ela usasse a tradição. De maneira nenhuma. Colocamos no lugar dela, né? Nós só colocamos a tradição no lugar dela. Acima da tradição está a escritura sagrada, e a tradição deve ser abalizada pela escritura. Sim, pastor. Gostaria de contribuir também aqui com o reverendo Lucas, né? Eu vou tentando ajudar vocês dois. A patrística foi um período até consideravelmente longo, né? Se a gente parar para pensar, foram quase 3 séculos de formação do pensamento cristão. E, sim, continua. Acho que era isso que eu queria falar. Tem um livro, acho que, não me lembro o nome do autor, Lawrence, não, era Olson alguma coisa, mas não é Lawrence Olson, diz História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reforma. É da CPAD, né? Isso, da CPAD. não sei se é da CPAD ou da Vida agora, desculpa, eu não me recordo, mas é assim, eles falam da formação do pensamento cristão. Por quê? A pregação dos apóstolos, ela tinha ali já havia o Didaquê, havia o querigma, mas a história do pensamento cristão, ela vinha para esses primeiros pensadores vinham para defender o cristianismo do paganismo, né? Dos movimentos hereges. E esses primeiros irmãos, como disse bem o reverendo Lucas, alguns deles como Policarpo, Clemente foi discípulo de Pedro, eles ajudaram primeiro a validar o testemunho dos apóstolos, porque era um conhecimento imediato daqueles que tinham andado com Jesus, e ao mesmo tempo discutindo, organizando o pensamento cristão, desde liturgia, desde doutrina, e eles deram uma base importantíssima daquilo que nós entendemos como teologia. O nível dessa importância precisa ser lembrado, especialmente no que se refere ao reconhecimento do cânon bíblico. A patrística, bom, o cânon foi 100 anos, esse reconhecimento do cânon. Mas como durou cerca de 3 séculos, foi uma época que você estudar isso, eu recomendo que você estude. Você que já fez o curso teológico, curso básico e tal, estudar. Na faculdade, geralmente é no 4º ano. No 3º, 4º ano, História do Pensamento Cristão. O que acontece é um período da história em que os ânimos estavam acirrados, incendiados.
Por exemplo, a controvérsia com relação às naturezas de Cristo, da igreja de Antioquia e a igreja de Alexandria, os cismas. Por exemplo, qual é a diferença? Muita gente hoje, irmão Lucas, irmão Gessé, não falam mais ou não entendem qual é a diferença entre apologética e polemismo. E este é o período onde essa diferença foi gritante. Por exemplo, Tertuliano era polemista. O que é? Ele era um advogado. O que é ser um apologeta? Apologeta é você defender a fé cristã com relação aos de fora, outras religiões, etc, etc. Polemista é você defender a fé cristã dentro dos arraiais da igreja. Aqui era uma época do modalismo, de Sabélio, não é? Uma série de questões, de discussões. O Pelágio nesse período. O calvinista que não conhecer Pelágio precisa voltar a ser calvinista, né? Porque, aliás, coloca esse rótulo em quase todo mundo que não seja calvinista. E não é, hein, pessoal? Precisamos lembrar que essa questão de livre-arbítrio e predestinação, ela começa ali no período patrístico, com Pelágio e Agostinho. Na verdade, Agostinho faz o contraponto a Pelágio, e os arminianos sérios que estudam percebem até uma mudança, né, nos escritos de Agostinho a partir da controvérsia com Pelágio. Eu falei há pouco tempo aqui que tem um Deutero Agostinho, o segundo Agostinho. Aliás, do que participa do nosso programa especialista em Agostinho é o doutor Ivan Duran, tem 38 livros escritos, é especialista em Agostinho. Ele participa aqui com a gente. Mas só para a gente fechar essa questão, foi uma época de muita discussão. Então, quando você discute, não é bater boca, não é desrespeitar os outros, isso aconteceu também. Mas quando você discute a doutrina, qual é a sua protogênese? É a Bíblia. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei. Por exemplo, vocês creem na Trindade? O senhor crê? Absolutamente. Não? Com certeza. Ah, o senhor crê na Trindade? Sou trinitariano. A palavra Trindade está na Bíblia? Não. Está. Então, qual é o protogênese da teologia? Porque é proto, o primeiro começo, é a Bíblia. Está a Biblia. Daí se deriva o doquel, o dogma. Por exemplo, cremos em um Deus incriado, subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está certo esse dogma? Sim. Está certo? Sim. Está certo, está no Mensageiro da Paz. Agora, we believe, você fala bom em inglês? Sim, nós cremos. We believe in God, Em Deus, in Jesus Christ, em Jesus Cristo and Holy Ghost. e no Espírito Santo. Tá certo isso aí? Nós cremos em Deus que subsiste em 3 pessoas. Tá vendo? Não. Do jeito que eu falei. Distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, do jeito que eu falei. Certo. Vamos lá. Nós cremos em Deus, em Jesus Do Espírito e no Santo. Tá certo isso? Sim. Não, pastor. Por quê, pastor Crivellini? Que essa é a primeira regra de fé dos mormons. Não está dizendo que os 3 são um. Ah, não, por isso. É. Mas eu corrigi, o senhor não gostou da coisa? Não. O que eu digo é o seguinte: você está certo? Não está certo. Está Porque incompleto. a pior. É aquela expressão que a gente encontra no ponto de ônibus, Deus é um só, mas se manifesta em 3 pessoas diferentes, né? Modalismo. Que é complexo, é modalismo. Se Jesus é apenas uma manifestação Não, manifestação do Pai, não, isso ele não é. Ele isso é uma pessoa distinta do Pai. Isso é patripassionismo. Exatamente. Então essa expressão que você está acostumado a ouvir no ponto de ônibus ou nas discussões comuns e populares do dia a dia, que Deus é um só e se manifesta em 3 pessoas diferentes, na Deus verdade, é Cristo... uno quanto a divindade e trino quanto a personalidade. Pronto. Exatamente. Deus subsiste, ou Deus coexiste. Então, 3 pessoas coexistindo no mesmo ser. Isso é lá para ter ontologia, ainda não está na hora. Não está ontologia. Então, veja, aí é a antítese, é a raireses. Quando a raireses aparece, você depura a sua tese. E é isso que é importante. Tá ok? Olha aqui, ó. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Ivan, esta rádio foi edificada sobre a rocha, juntamente com a família Apolinária. Louvado seja Deus. Tinha aqui um pastor que tinha mandado, pastor Cruvinel, grande homem de Deus, menorzinho. Paz do Senhor, meu professor. Mas tinha uma coisa que sumiu aqui, não sei onde é que está agora. Tinha muita coisa. O Ivan Rocha, a paz, meus irmãos, boa tarde. Eu sempre ouço pela manhã durante o trabalho. Vocês são uma bênção. Tinha mais coisas aqui. Pastor Cruvinel, apóstolo Grayson. Meu irmão, Deus abençoe todos vocês, hein? Deus abençoe. Vamos trabalhar, vamos lá, vamos continuar.
Bom, então vamos agora. Já adiantamos aí teologia modernista, que vamos falar sério, irmão, pensa coisa ruim esse negócio da teologia modernista. Vamos colocar algumas bases fundamentais para a teologia. E aqui, vamos para Gênesis 35, 7. Êxodo 6, 3 e Números 12, 6. Primeira, você que está na nossa sala de aula hoje, repete comigo agora. Pastor, por que o senhor está pedindo repetir? Porque é didática, irmão. Não estou falando olha nos olhos amarelos ou verdes do seu irmão. Estou dizendo didaticamente para você me ajudar agora. Repete comigo. Deus existe e pode se relacionar com o universo, especialmente com o ser humano, como indivíduo. Deus existe. Bom, primeiro, tem agora uma mania que Deus não existe, Deus é. Verdade. Essa mania, olha, vamos falar sério, irmão. Verdade. Vamos rasgar a Bíblia? Tá muito comum, hein? Vamos rasgar a Bíblia? Muito comum. Vamos rasgar Hebreus 11:6? Hebreus 11:6 diz, não é? Não, por quê? Porque eles não entendem essas questões de figuras de linguagem com relação a Deus. Se ele existe, ele tem que ter um começo. Onde? E as linguagens antropopáticas, antropomórficas, a linguagem antropomórfica, antropopática, zoomórfica, que são figuras de linguagem, não é? Quer dizer, Deus tem braço, mas se tem um braço está contido em alguma coisa? Então, são figuras de linguagem, irmãos. Então, a questão do Deus existe está lá em Hebreus 11:6. Eu quero perguntar aos senhores, vamos lá, eu vou ler aqui, vocês vão discutir a frase, ok? Você presta atenção aqui, repete comigo, você que está aí do outro lado. Deus existe e pode relacionar-se com o universo, especialmente com o ser humano como indivíduo. Você poderia até dizer, deseja relacionar-se. Eu quero que os irmãos discutam aqui entre vocês, conosco aqui em alguns minutos, transcendência e imanência. Posso começar? Vamos lá. Tem uma matéria da teologia chamada teísmo. Você né? deu essa aula no nosso seminário. Já, teísmo, que acho que é uma das primeiras ou a primeira da teologia sistemática. E nós entendemos teísmo como a crença num Deus tanto imanente como transcendente, que coexiste em três pessoas. Agora, o que é imanente? Imanente é um Deus... Começa pelo transcendente. Tá, transcendente, ele independe do homem para existir. E ele quer se relacionar com o homem. Imanência e transcendência é isso. Ele independe do homem para existir. Ele é Deus, independente do homem acreditar ou não, do homem buscá-lo ou não. A Bíblia já começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Primeira criação? Foi o tempo. O tempo. Bereshit bara Elohim. Isso. Então, independe do homem acreditar ou não. A Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe. E ele deseja se relacionar com o homem. Aquilo que o pastor Cruvinel falou no começo desse programa. Deus existe e ele quer se relacionar com o homem. O meu conceito de imanência e transcendência é esse. Imanência, então, seria qual parte? A imanência é que ele existe. Que ele quer se relacionar. Isso, que ele quer se relacionar. E transcendência é que ele independe do homem para existir. Exatamente. Sim. Eu gosto muito de trazer para o aspecto prático, para o ouvinte que está em casa, você que está no sofá, você que está no carro, você que está nos ouvindo, e se alguém chega a você e pergunta assim, mas como é que a gente pode saber que Deus existe? São perguntas que, de fato, elas representam o nosso dia a dia, o cotidiano. Como é que nós podemos saber que Deus existe? E aí, qual que é a melhor resposta? Vai lá. Você está com o microfone aberto, irmão. Fica à vontade. Só tem 30 mil pessoas te ouvindo aí. Sua sala de aula está cheia. Eu gostaria de dizer que nós podemos saber que ele existe porque Deus se revela. E aí a gente tem duas dimensões de revelação de Deus. A gente fala sobre revelação geral e revelação especial, que a gente vai explorar posteriormente nessas aulas. Então, você não pode perder. Isso é bibliologia. É um programa que não pode perder, né, pastor Cruvinel? Tem que estar seguindo para pegar o fio da meada, para estar aprendendo, né, todas essas questões. Isso. Então, quando alguém te pergunta, mas como é que eu posso saber que Deus existe? Então você responde, olha, porque Deus se revela. E como que Deus revela? Deus revela naquilo que Ele criou, na sua criação. Nós chamamos isso de revelação natural, ou revelação geral, porque ela alcança todas as pessoas, né? Todos veem a criação de Deus. O apóstolo Paulo diz que o homem se torna indesculpável de não crer. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, a própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então dentro disso, então já vamos pular.
Então entendemos, Deus é transcendente, ele não precisa da criação para existir. Deus é imanente, tem prazer em se relacionar, embora não precise da criação, ele tem prazer em se relacionar com ela, não é assim, pastor Gessé? É isso, né? Sim. Em síntese. Aí entrando no que o reverendo Lucas está falando, já vamos então para uma outra base fundamental. Qual é a outra base? Deus, voluntária e espontaneamente, revela seu ser humano em geral, através, Salmo 19, 1 a 6, Romanos 1, 18 e 19, da natureza. Segundo, da Bíblia, Êxodo 20, versículo 1 e 34, versículo 1, e pessoalmente através da pessoa de Jesus. Então você tem Deus se revela de forma voluntária, porque Ele quer, Ele não é obrigado. Aliás, irmão, esse negócio de vou botar Deus na parede, olha, é de uma prepotência. Deus não se controla com objeto mágico, não, irmãos. Ele não é nenhuma entidade de desenho em quadrinho, não. Viu? Vai brincar com Deus Todo-Poderoso. Eu acredito em Deus, um Deus que distribui juízos. Mas vamos voltar aqui. Ele se revela através da natureza, da Bíblia, pessoalmente. A natureza é uma fonte teológica? Nós temos a teologia natural. E A teologia que se desenvolve a partir de argumentos filosóficos e que você pode perceber na própria criação, né? na teleologia. Aí nós saímos da teologia para a teleologia. O que seria a teleologia? Que é o argumento teleológico da existência de Exatamente. Deus. Que tudo tem sua finalidade. Se você olhar para a natureza, tudo tem um fim, tudo tem um modo e um projeto. A natureza não é uma bagunça. Aliás, assistam aí o vídeo Design Inteligente, que é Teleios. E leiam o livro Fomos Planejados, do Marcos Eberlin, que já esteve aqui na rádio, inclusive, né, pastor Criminal? E se quiser também o Em Guarda, o livro Em Guarda do Craig. Vamos lá. Sim, do William Lane Craig. Vai lá, continua. Que é o fato de que a gente olha para a natureza e os rios correm para o mar, mas antes dos rios você tem as fontes e através dessa finalidade, quer dizer, você tem a água para a subsistência, você tem um ciclo de água que evapora e que cai, quer dizer, essa teleologia, quer dizer, tudo tem seu fim. Você tem os astros distribuídos em movimentos orbitacionais, sem se chocarem, tudo tem um planejamento. Então a gente usa esse argumento teleológico, quer dizer, há uma teleologia, há uma finalidade, nada existe sem a sua finalidade. Isso faz parte dos argumentos baseados na teologia natural. Olhando para a natureza, a gente percebe algumas verdades, a gente percebe a existência de Deus e a gente pode produzir conhecimento. Agora essa existência interessante, esses argumentos ontológicos, cosmológicos, que vem no viés do teleológico. Etnológico, né? Que é muito interessante, é o fato que não existe nenhum relato, não existe nenhum dado que mostre uma tribo, um povo, uma etnia que não tenha um Deus, que não tenha um tipo de fé. Quer dizer, essas semen-religiones, essa semente da religião presente. Aliás, o Merval Rosa trata isso no livro Psicologia da Religião, da Juerp. Ele diz que o homem é um mistério e um tremendo et fascinante, que existe o homem quer, embora tenha medo do divino, ele quer encontrar. E ele procura em si, ele procura o que é religião, né? A introspecção do ser na busca do transcendente, que se exterioriza uma comuna. Mas isso é uma questão para a academia, para o nível superior. Agora, voltando a essa questão da teologia natural, fecha aqui para mim, irmão, abre de novo, fazendo um favor, aqui, só para eu ver, que eu acho que eu estou lendo uma outra coisa. Então, fecha essa. Acho que nós estamos lendo uma outra. Vamos atualizar. Isso, atualiza. Isso, atualiza. Isso. A questão da teologia natural. O que é interessante na teologia natural? O que é interessante na teologia natural? O que é desinteressante na teologia natural? Eu questiono um pouco essa teologia natural. Eu acho que muitas vezes os argumentos são forçados, né? Por exemplo, existe aí alguns vídeos rolando na internet de que no código DNA do homem existe lá o número. Se você pegar esse número vai dar o número do tetragrama, que vai ser o nome de Deus, e que o nome de Deus está no genoma, no DNA humano. Não, vamos para a teologia séria. Vou chegar lá. Isso daí. A Bíblia, quando vai falar de argumento natural, ela é muito simples. Salmo 19:1.
os céus proclamam a glória de Deus, os firmamentos são obra de suas mãos. E ela é curta e grossa nisso daí, Deus criou, aqui Deus está acima da natureza e ponto. Mas eu acho que às vezes alguns autores forçam tanto e querem fazer algumas costuras que para mim não são argumentos fortes. Por exemplo, se nós falarmos que a natureza é perfeita? É perfeita? Eu acho que não. Se ela fosse perfeita... Mas assim, a questão é da sua criação e da questão caótica que estamos. Isso, então. Aí sim. Então, portanto que o argumento natural, o Senhor usar o Éden era perfeito, o homem não morria. Hoje o homem morre, o homem fica doente. Mas a pergunta que eu quero falar para vocês... Não, o senhor perguntou sobre o argumento natural, e eu estou explicando. O argumento natural, para mim, eu questiono esses autores todos, porque eu acho que eles costuram demais e chegam a mergulhar demais ao ponto de falar do DNA. Essa é a minha opinião. Do DNA, eu acho que nova. A fonte da teologia, para mim, ela é a Bíblia. Então, a Bíblia mas aponta a natureza, mas o restante é costura. É aí que eu quero chegar. É nesse ponto exato, o pastor Gessé. Porque é o seguinte... É óbvio que o pastor falou sobre teleios, que é o argumento teleológico, né? Muitos cientistas estão se convertendo ao designer inteligente. Agora, se converter ao designer inteligente, que é aquela... Proporção áurea que eles chamam. Aquela conclusão que o universo está tão... Não pode ser obra do acaso. Não pode ser obra do acaso. Tem alguém uma que mente, planejou, isso, que estabeleceu o design, que desenhou. Né? Mas converter-se ao design inteligente, tem ateu que se converteu, não é se converter a Cristo. Exatamente. E aí que eu quero dizer, a teologia natural só mostra uma coisa, que Deus existe, mas não mostra como ser salvo. Então, como diria o apóstolo Paulo, ela é suficiente para tornar o homem indesculpável, mas aí se torna muito didático. Mas também não faz com que ele seja justificado. Não, exatamente. Agora, se torna muito didático a gente chegar nesse ponto, porque nós falamos da revelação geral, revelação natural que vem por meio da criação de Deus, mas temos a Escritura. Mas agora nós vamos entrar aqui. Então, peraí, agora eu vou falar e vocês vão comentar. Enquanto isso, irmão, tá ligado na live aí, ó, o Rogério Raposo é muito bom. Irmão, se você está gostando, compartilha a live. Se você está gostando, entra no Instagram, fala na página da Rádio Musical o que você está achando desses programas teológicos. Esse programa hoje, na verdade, deveria ser dirigido pelo pastor Jamias Oliveira, que está, essa semana, eu estou substituindo circunstancialmente, semana que vem ele volta, e nós vamos falar hoje, amanhã, sobre introdução à teologia. Não vai dar para falar tudo, mas em breve você vai poder estudar conosco. Tá? Esses vídeos eu vou colocar no meu YouTube, pastor Roberto Cruvinel, você pode entrar lá e se cadastrar. Agora, veja, eu estou aqui puxando aqui os meus companheiros para chegar num denominador. Mas antes disso eu quero mandar aqui um abraço para Luísa Novaes. Deus abençoe todos que estão participando de estudos. Creio na doutrina trinitariana. Prefere divindade em lugar de trindade, o bispo Kleber. Kleber diz que Deus é autoexistente, Deus sempre existiu e sempre existirá. Ainda fala sobre transcendência. Ai, que legal, ó, o pessoal compartilhando. Raimundo Barreto diz, muito edificante. A Simone diz, pastor, o programa está muito bom de ouvir. Pastor Cruvinel, que o Senhor te fortaleça. Você tem feito um trabalho excelente. Pastor Simone Lato, pastor Richard Godoy. Irmãos, ninguém faz trabalho sozinho. Primeiro, Deus tem nos sustentado. Segundo, a família Polinárica, sobre quem eu peço que vocês orem, porque tem uma grande denominação tentando tirar a administração da Rádio Musical das mãos da família Polinárica há 20 anos. 20 anos. Qual a intenção dessa denominação? Intenção boa não pode ser não, porque se fosse boa, evangelística, ia lá e comprava uma rádio secular. Mas quer entrar aqui na Rádio Musical tomando as 24 horas da Rádio Musical para quê? Para colocar só uma visão de gueto. Complicado isso, hein? Complicado. Então, orem. Por outro lado, também tem os meus companheiros que me ajudam. Hoje eu estou com a garganta estourada aqui, cansado. Esse aqui é o terceiro, já é o quarto programa de hoje. Que eu participo, é o quarto de hoje. Graças a Deus, não é? E também aos funcionários da rádio, que são uma bênção de Deus. Olha aqui. Manda por escrito os livros citados. Eu nem lembro quantos que eu citei aqui. Citou vários, né? Mas eu acho que tem que começar acompanhar a live novamente. Acompanhar a live novamente.
Emanuel, pastor, fala sobre a nossa consciência. Isso é antropologia, ainda não dá. Teofania de Deus, teofania vem teós, Deus, faneros, manifestação. A Sônia pergunta, IPMPD diz assim, só musical para nos abençoar com essas aulas teológicas. Compartilha. Olha, o Bruno faz uma pergunta sobre quem criou o mal, mas isso é para uma outra disciplina, tá, Bruno? O Kleber diz, muito excelente trabalho pela Rádio Musical FM, todos os colaboradores, gosto muito da apresentação do apresentador, pastor e mestre Roberto Cruvinel, juntamente com seus convidados. É bênção ser bênção. Intenção dessa nominação é ciúme, José, até se for que Deus cuide deles. Mas vamos continuar aqui. Revelação especial agora, vamos lá. Ufa. Da Bíblia, né? A revelação na Bíblia. Eu pergunto, nós descartamos aqui a revelação natural como suficiente para levar à salvação, a natureza, a teologia natural, certo? Nós destacamos o valor dela desde que orientada pela Escritura Sagrada, né? A Escritura nos fala sobre... Ela sozinha não fala como você sabe. O sol diz, aceita Jesus? De jeito nenhum. Então, mas o sol nos mostra que existe um Criador. Então, mas isso é ponto pacífico, já concordamos. E aí que é onde eu questiono um pouco, porque eu olho para o sol e penso, Deus criou o sol. Ou a outra pessoa, o egípcio olhava para o sol e falava, o sol é o Deus. O meu Deus. O sol é o Deus. Então eu acho que o argumento natural, ele é muito subjetivo, frágil, contestável, e que o melhor argumento seria o argumento escriturístico, a revelação escriturística. Sim, é isso aí. É então aí que eu quero chegar, porque a teologia natural só mostra que Deus existe. Por isso que nós chamamos a Escritura de revelação especial. especial. Você tem uma ideia, sabe por que o povo hebreu mandou fazer um bezerro de ouro? Na saída do Egito, porque eles estavam tão contaminados pela escravidão que eles achavam que Yahvé era o bezerro de ouro, porque era esse o parâmetro que eles tinham do Egito. Sabe por que Jonas foge, ele desce para Jope, para o barco, só porque quem é rebelde só vai descendo, sabe por quê? Porque eles achavam que Deus era um Deus regional, que podia fugir de Deus. Olha a visão do Antigo Testamento, dessa visão. Então, teologia natural não salva, só mostra que Deus existe, ponto. Aí daí pode vir uma série de outras visões pagãs, não é? Por exemplo, animismo, tem uns hinos que é meio animista, panteísmo, pananteísmo. Então, se vocês quiserem depois perguntar o que é isso, manda para os dois moços aqui, ó. Os dois aqui, o que é? E eu acho interessante, pastor Cruvinel, vamos ter que terminar isso aqui hoje. Indo lá na Escritura Sagrada, no Salmo 19, né, nós temos o verso 1 a 6 falando que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, mas só a partir do verso 7 que ele vai falar que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Até então ele não fala sobre esse processo, essa experiência, essa transformação que acontece no interior do homem, enquanto ele fala sobre a criação. Agora, pergunta você, ouvinte, aluno nosso. Aí nós temos a Bíblia e a pessoa maravilhosa de Jesus. Para você hoje, século XXI, o que é mais importante? Século XXI, Jesus morrendo na cruz, irmãos, ressuscitando dos mortos. Se eu estivesse na sala de aula, eu perguntaria, levanta a mão aí. Quem acha que é mais importante hoje para você a Bíblia? É um número de pessoas. Quem acha que é mais importante? Jesus morrendo na cruz aí, levanta a mão. Um número. E para os senhores? Porque século XXI, essa pergunta é capciosa, hein? Eu já respondo. No meu entendimento, irmão, é assim, Bíblia. A história de Jesus ia chegar completamente deturpada aqui. Você já tentou pegar 10 pessoas e fazer aquele telefone sem fio? O gatinho, daqui a pouco tem dragão na história. Comentem sobre isso. Aprove a Deus nos dá a Escritura, né, pastor Gessé? Vai lá. A Bíblia ela é muito clara, né? Buscar no livro do Senhor. A Escritura foi a melhor forma, e Deus foi sábio em ter escolhido o povo hebreu para ser o guardião do seu primeiro testamento. Por quê? Porque eles tinham um temor a Deus tão grande que na hora de eles copiarem os manuscritos que eram os originais,
Era um zelo, era uma equipe especial designada para isso. Se fosse escrito uma palavra errada, aquele material era condenado, começado de novo. Uma classe de pessoas surgiu, dada a importância disso, chamados escribas. E de fato, eles foram os guardiões da palavra escrita, de modo que aquilo que os primeiros judeus, ou hebreus, ou israelitas tinham, é praticamente o mesmo texto que nós temos. As línguas que Deus usou, tanto o hebraico quanto o aramaico, quanto a grega, nas suas riquezas e peculiaridades, nos fazem entender que aquilo que é escrito permanece. Aquilo que é dito, ele é simplesmente levado pelo vento. Tem até um pensador, não me lembro agora, que ele diz exatamente isso. Aquilo que é dito é levado pelo vento, aquilo que é escrito permanece. Que bom que nós temos hoje a revelação escrita de Deus. Deus usou homens santos, inspirados, cerca de 40 autores, num período de 1500 anos, e nos dão hoje uma segurança de que aquilo que nós temos é a palavra de Deus. Este é o meu ponto de vista. A gente vive um tempo no século XXI, como o pastor Cravinel bem colocou, que a gente escuta muito uma conversinha de que a verdade não pode ser exclusivamente, ou não pode ser resumida a um texto escrito. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Mas, querido, como é que você conhece Jesus? Essa é a fonte de... Que Jesus é esse? Essa é a argumentação... Porque eu creio no Jesus revelado pelo apóstolo. Essa é a argumentação de todo heresiarca. De todo gnóstico. O que é gnóstico? Vem de gnosis, conhecimento, que é o camarada que acha que tem os ímpios, os crentes e eles, que eles têm privilégios de revelação, e a Bíblia fala que se alguém tirar ou colocar alguma coisa desse livro, seja anátema. Continua, pode falar. Então, eu diria que a gente vê esse discurso de que a verdade é uma pessoa e a verdade é Jesus, mas nós conhecemos Jesus por meio dos apóstolos. E se nós pegamos as Escrituras Sagradas, todos os livros da Bíblia, nós vemos uma relação em cada livro com os apóstolos. Como o pastor Gessé falou, cerca de 36 a 40 livros, escritos num intervalo de 16, em torno de 16 séculos. Por 1546 anos, se a informação quase 16 séculos. Então diante dessa realidade, nós percebemos aí a doutrina da inspiração já. Sim, diferença de inspiração e esclarecimento. Nós vamos, se eu for dar essa aula, será em bibliologia. Sim, pode falar. Deixa eu falar uma coisa para os ouvintes importantes dentro dessa palavra, dessa aula, dessa matéria e da nossa postura em relação a ela. No ano de 2018, a palavra ou a expressão que foi considerada como a expressão do ano é a expressão pós-verdade. Olha que interessante. A expressão do ano de 2018, você pode encontrar isso na internet, escolhida, né, pelos estudiosos da língua, foi a pós-verdade. O que é pós-verdade? O que é? Relativismo. Pós-modernismo. Exatamente. Agora, por que... É o inimigo trabalhando a mente das pessoas, agora, o diabo. Agora olha que interessante, a pós-verdade, essa palavra não foi escolhida nos arraiais cristãos, foi a palavra escolhida que remetia à humanidade do ano 2018. E essa pós-verdade, ela entra na religião, ela entra nas igrejas... Entra é a verdade relativa, então? É a verdade relativa. Por isso que quando nós cremos naquilo que está escrito, e aquilo que está escrito que resistiu às perseguições, resistiu às tentativas de... Tem gente que morreu por isso. Muita gente morreu por este livro de capa preta que nós carregamos, hoje nos aplicativos. Hoje tem outras capas. Hoje tem outras capas. Mas onde eu quero chegar? A revelação escrita é a melhor fonte para você encontrar-se com o autor da Bíblia. A vontade de Deus continua na Bíblia. 66 livros. 1.189 capítulos. 31.173 versículos, mais de 3 milhões de letras, 6 mil, peraí, agora faz uma vez, 6.403 mandamentos, 3.294 perguntas, ótimo. E uma delas é, que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta, irmão. E essa pergunta vamos encerrar assim. Deve ecoar aí em todos os lares, deve ecoar aí nos automóveis, deve ecoar aí você que nos acompanha pela internet. Os presbiterianos apresentam isso, fazendo a pessoa, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Ou como antigamente, os irmãos do Palavra da Vida, meu abraço, hein? Servos de Deus ali, que faziam culto na praça, jovens da verdade, que faziam culto na praça, que é do meu tempo, o tempo do meu antigo pastor. O Cristo é a resposta. Aonde você passará a eternidade? Se você for por canções, por conto da carochinha, ou quem for,
você está no mato sem cachorro. O negócio vai, um dia você vai abrir seus olhos na perdição. Mas se você for pelas Sagradas Escrituras, se você caminhar pela palavra de Deus, recebendo Jesus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, Romanos 10, 17, você encontrará um lugar no céu. Amém. Eu quero dizer a você, não importa se você crê, é eleito, aceitou Jesus, foi escolhido, isso agora é irrelevante. Você está ouvindo a mensagem que Jesus Cristo te ama. Hotheos regapsen cosmo. Deus amou o mundo. Esse Deus que amou o mundo, esse Deus que tem estado no nosso meio, é esse Deus que nos dá graça para vir aqui todos os dias, nos dá força, nos levanta, esse Jesus de Nazaré, esse Jesus de Nazaré, esse Jesus o Cristo, o leão da tribo de Judá, ele quer encontrar você, aonde você está agora, e salvar a sua vida. Amém. Ore a Deus aqui com a gente, ore conosco agora. Senhor Jesus, se você tem interesse de entregar teu coração a Cristo, repita essa oração. Repita essa oração agora. Senhor Jesus, te recebo como meu Salvador. Senhor Jesus, dedico toda a minha vida a Ti. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu quero Te servi-lo por toda a minha existência. Amém. Se você orou assim, sabe o que vai acontecer? Breve virá, breve Jesus voltará. Nos encontramos lá. Nos encontraremos. É poético, isso é poético, irmão, mas não tem problema não. Não é? Você vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pastor Lucas, muito obrigado, querido irmão. Irmão, mais gostoso, as pessoas, como eu tenho que chamar o senhor? Reverendo doutor? Não, me chame de irmão. Adelfos, meu irmão é muito bom. Se quem quer te encontrar, como faz? Queridos ouvintes, eu que agradeço, pastor Cruvinel, pela oportunidade de estar aqui com seus ouvintes que te acompanham aí diariamente, que são muito edificados através desse programa. E eu convido você, querido ouvinte, a conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali no Alto da Lapa, bem próximo da região da Lapa, Rua Doutor José Elias, 67, em direção ao cemitério da Lapa. Mas se você quiser fazer contato comigo, vá à minha rede social, Lucas Rezende no Facebook. Você tem o Instagram também, Reverendo Lucas Rezende, o YouTube, Pastor Lucas Rezende. Então você é convidado aí a conhecer um pouco melhor aí do nosso trabalho de divulgação do Evangelho, de serviço no reino de Deus. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e continue firme aí, porque o programa teológico é um meio de crescimento ímpar hoje na igreja brasileira. Deus abençoe a igreja presbiteriana do Alto da Lapa. Um dia, se o pastor me convidar, eu vou lá cultuar com vocês. Já está convidado. Só marcar. Aliás, eu vou lá para ouvir a palavra. Vai ser uma bênção. Pastor Gessé Odilon, meu irmão, o pastor Gessé é como se fosse meu filho, viu? Congregamos juntos, sou honrado. Pastor na Igreja do Brasil para Cristo de Arujá, uma bênção. Fala aqui. Bom, é uma alegria estar aqui com o pastor Roberto Cruvinel, com o reverendo Lucas, que eu conheci hoje, uma bênção de Deus, um homem que nós percebemos que tem intimidade com a palavra de Deus. Isso é muito bom, conhecer pessoas assim. Eu estou na Igreja do Brasil para Cristo, em Arujá, na Rua Guanabara, número 155. Você pode me encontrar nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Você pode escrever na internet, no Google, por exemplo, Gessé Odilon Rodrigues. Vai aparecer todas as redes sociais em que eu estou, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar a entrar no meu canal também. O pessoal está entrando no canal do reverendo Lucas, está entrando no canal do irmão Gessé. Aliás, lá na igreja do irmão Gessé eu prego, né? Porque eu sou pastor lá. Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, em Arujá. Irmãos, entra no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Vou repetir. Pastor Roberto Cruvinel, eu estou colocando todas esses vídeos lá, devagarinho eu vou colocando, que são muitos, né? Pastor Roberto Cruvinel, tá ok? Quer me convidar para dar uma palestra em sua igreja? Anota meu WhatsApp, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Meu site tem vários estudos na seção downloads para Ministério Feminino, ceia, pastorrobertocruvinel.com.br, pastorrobertocruvinel.com.br. Agora, ó, vem comigo pro meu Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. Obrigado, irmãos, equipe. Obrigado, Jesus. Deus abençoe. Amém.